Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, e agradecemos pela tua bondade. Pedimos, Pai, pela tua igreja, pelos nossos irmãos, suplicamos pelos nossos amigos. Abençoa, Senhor, os que estão conosco neste horário. Guarda, Senhor, os nossos irmãos nas emissoras, os irmãos que estão online, ó Deus, os que terão, meu Senhor, contato com esses materiais posteriormente, meu Senhor. Abençoa e guarda os meus irmãos, dá vitória ao teu povo em todo lugar. No santo nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. O nosso desejo é contribuir com a igreja, contribuir com os nossos irmãos, ajudando aqueles que estão, digamos, em fase de crescimento. Muitos cresceram tanto, estão tão bem, já desenvolveram tanto, que não resta nenhum cuidado, não desperta nenhum cuidado, nenhuma preocupação. Outros estão, na verdade, na fase do crescimento, buscando a Deus, estão buscando a direção do Senhor, e nós louvamos a Deus por estes irmãos, louvamos ao Senhor por estas pessoas. Nós agradecemos ao nosso Senhor pelos nossos queridos irmãos. E, como há muito tempo nos propomos a ajudar, nos propomos a orientar os que estão iniciando, nós continuamos fazendo assim. Este é o programa Glória ao Justo, edição 1059, ano 21. O tema de hoje é o Senhor quem livra. Algumas pessoas são muito habilidosas. Algumas pessoas são muito jeitosas. Têm uma forma especial de se sair de determinadas situações, de determinadas enrascadas. Tem pessoas que são desajeitadas, precipitadas, querem levar tudo no jeito, tudo no eito, tudo... eu tenho razão, então eu tenho razão, ninguém precisa falar nada porque eu tenho razão, eu é que falo. E, às vezes, as pessoas estão cheias de razão e terminam perdendo pela forma como leva aquilo ali adiante. Muitas vezes, pessoas bem instruídas, bem criadas, com boa formação e com razão, e saem perdendo. Algumas pessoas têm perdido mais que outras pelo fato de confiar em si. Eu confio em mim, não, eu sei o que estou fazendo, eu não preciso que ninguém me diga. E a família humana é uma família bem composta, tem de tudo. Tem os que acreditam que podem ser auxiliados, tem os que reconhecem que precisam ser auxiliados, tem os que reconhecem e se dispõem a auxiliar, reconhecem a sua habilidade e capacidade para auxiliar e se dispõem a fazer isso, e tem os que têm capacidade, têm habilidade, mas eu não me meto. Eu não vou tocar nesse assunto. Quem quiser que se vire. Não, eu não. Mas, quando nós assumimos uma posição em Cristo, a condição de obreiro, a condição de ministro de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, quando nós assumimos esta posição, nós, em parte, perdemos a nossa identidade. Em parte, perdemos a nossa razão. Em parte, perdemos a pessoalidade. Porque aquilo que nós falamos como crítica é passível de crítica em qualquer lugar. E aquilo que nós fazemos com elogio pode ser feito até com adversário. Vamos elogiar atitudes pensadas, justas, dignas, e o sujeito que melhor agiu é meu desafeto, mas eu devo ser justo e reconhecer que, apesar de não ter um relacionamento bom com ele, apesar de sermos indiferentes ou até adversários, inimigos, porque existe inimizade gratuita, mas eu tenho que reconhecer, ele não é meu amigo,
mas ele agiu corretamente. Então, são muitos os comportamentos e cada comportamento leva a uma forma de atitude e tem pessoas que se sentem muito bem porque eu fiz, eu faço, eu sei, eu me garanto. Mas o nosso tema hoje é o Senhor quem livra. Não é a força, não é a inteligência, não é a jogada, é o Senhor. Ou o Senhor livra, a não ser que não se trate de um servo de Deus. Mas quando se trata de servos de Deus, a gente dispensa a jogada, dispensa as armas e aceita a graça. Então, eu tenho muita alegria em contribuir com meus irmãos, trazendo um tema como este. É o Senhor quem livra. O Salmo Salmo 44, versículos de 1 a 6, e você é beneficiário da palavra. Você tem aqui uma pequena mensagem com uma grande lição. É testemunho da palavra de Deus por gerações. Salmo 44, versículo 1. O salmista expressa a exclamação dele: ó Deus, nós ouvimos, nossos pais nos contaram a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Expulsaste os gentios com a tua mão e os plantaste a eles. Como afligiste os povos e os derrubaste. Pois eles não conquistaram a terra pela espada, nem o seu poder os salvou, mas a tua mão direita e o teu braço e a tua glória, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena livramentos para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pois pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois não confiei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Lemos a tua palavra e suplicamos, Pai, pela tua igreja, pelos nossos irmãos e amigos, nossos ajudadores, ó Senhor, nossos intercessores. Abençoe e guarda o teu povo, crianças, jovens e adultos. Guarda, meu Senhor, os anciãos, guarda, meu Senhor, os cristãos vulneráveis, órfãos, viúvas, necessitados, viúvos. Ó Senhor, os que estão enfermos, os que estão, meu Senhor, em convalescência, ó Deus, abençoa cada um. Tu és o nosso Deus. Tu tens o poder e pode operar, Senhor, poderosamente na tua igreja. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a pequena leitura traz esta grande lição. Primeiro, um testemunho histórico. O salmista diz: ó Deus, pelo que nós ouvimos, através de nossos pais, pelo que nossos antepassados registraram e nos contaram, tem registros, tem histórico das tuas operações. Foram muitos os milagres, foram muitos os prodígios, uma grande obra que tu realizaste nos tempos deles, nos dias deles, na antiguidade. Eles nos contaram como foram expulsos os gentios, as nações. É bom lembrar, meus amados irmãos, que a terra que Israel ocupou originalmente e a terra que Israel ocupa atualmente
existiam ali muitas nações. Eram pequenos reinos independentes, e esses reinos, eles se agrediam e se coligavam. Se agrediam entre si e se coligavam para enfrentar uma força maior. Então, ali estavam os jebuseus, os heveus, os cananeus, e muitos daqueles povos tinham boas relações com o Egito. Alguns entravam em aliança com o Egito, aí tinha dificuldade com seu vizinho, aí o seu vizinho fazia as pazes com a Síria, com a Assíria ou com Síria, ou com Babilônia, e eles tinham essas grandes dificuldades. Estavam em comunhão, estavam em harmonia, estavam em sintonia e estavam em distonia. Eles entravam em sintonia, entravam em distonia. Celebravam seus acordos de paz e, de repente, rompia esses acordos e entravam em guerra. E isto tudo foi registrado. Foi registrado pelo salmista em seus cânticos, foi registrado pelos profetas em suas mensagens exortadoras, foi registrado na poesia, foi registrado no cancioneiro, pelo cancioneiro popular. Nós temos salmos por toda a Bíblia, tem cânticos por toda a Bíblia, alguns adágios e muitas informações a respeito daquele tempo passado. E aqui no versículo 2, o salmista diz: eles nos falaram como foram os gentios, como eles foram expulsos dali. E tu tirou os gentios e colocou eles. Arranca a planta antiga e planta a planta nova. Tu os expulsaste e plantaste a eles. E como afligiste os povos e os derrubaste. É o testemunho antigo com um sonoro testemunho atual das nações mencionadas na Bíblia Sagrada que tiveram suas relações com Israel em tempos de paz e de guerra. Essas nações não existem. Hoje não existem filisteus. Os palestinos que estão lá na faixa de Gaza, onde era a Filistia, não tem nada a ver com os filisteus. Ali são árabes, ali são povos que saíram, se dividiram entre as tribos, as muitas tribos do deserto, povos que adquiriram independência mediante as guerras após o grande poder dos otomanos. O reino otomano foi poderosíssimo. Os maometanos tiveram muito poder no passado e até dominaram mesmo Jerusalém. Eles chamavam Jerusalém El-Qud, a Santa, no idioma árabe. Então, estes registros constam na Bíblia Sagrada e o salmista diz: tu expulsaste os gentios, plantaste os nossos pais e afligiste os outros e derrubastes. Na verdade, não tem mais filisteus, não tem mais egípcios. Os egípcios ali também são povos árabes, não tem nada a ver, não tem parentesco de Faraó. Não tem mais, nem os gregos têm parentesco com os pensadores. São povos que vieram de outras regiões conquistadas após Alexandre, no começo, no final do milênio anterior a Cristo. E o resultado é que estas nações não existem. Hoje não tem um babilônio, não tem um babilônico vivo. Não existe um assírio vivo. Não existe nenhum. Entre os medos e persas, é possível que tenha sobrevivente no Irã. É possível que haja sobreviventes
de medos e persas. É possível, mas não é identificável. Não são identificáveis. Porque a miscigenação e a força do Islã, na verdade, arruinou as culturas pagãs da época. Só prevaleceu quem estivesse afinado com o Islã. E, portanto, não tem. E este versículo diz que eles foram afligidos e derrubados. O versículo 3, o salmista diz: pois não conquistaram, referência aos seus pais, ainda o que os pais falaram. Nossos pais não conquistaram a terra pela sua espada. Nossos pais, nossos ancestrais, não foram salvos pela sua força pessoal, pela sua estratégia pessoal, pelo seu poderio militar. Não foi, mas a tua mão direita, a tua destra, a tua mão direita e o teu braço, e a luz do teu rosto, ou a tua glória. Porquanto te agradaste deles? E por que Deus se agradaria deles? Deus tirou eles do Egito com mão forte, com braço estendido. Deus fez por eles o que não houve em nenhuma outra história humana, em nenhuma outra nação da terra. Deus lhe deu profetas, homens poderosos nas escrituras, homens poderosos na palavra, homens poderosos na oração, homens que tinham realmente o poder de Deus. E não é que fossem super-homens. Nós encontramos o Elias pedindo a morte porque não aguentava mais sofrer devido à imperatriz Jezabel, que era maligna. Ela era pior do que a Isabel e o Fernando. A Jezabel e o Acabe eram piores do que Isabel e Fernando na Espanha, que mataram centenas de milhares de pessoas a serviço do catolicismo na Santa Inquisição, além do poder real que lhes interessava como imperadores. Os espanhóis, a católica, a Isabel, a católica, matou muita gente, perseguia e fez miséria. E o Elias, profeta, cheio do poder, cheio de graça, aquele que enfrentou o imperador Acabe, o rei Acabe, dizendo: olha, pela sua iniquidade, pela sua maldade, pelo seu paganismo, não vai chover enquanto você não se arrepender. Não vai chover, só vai chover quando eu disser. Eram homens que tinham muita comunhão com Deus. O poder emana de Deus nas Escrituras. No que diz respeito ao mundo, aí, à direita, à esquerda, essa corruptela de política, o poder emana do povo ou de alguns gatunos. Mas na Bíblia Sagrada, o poder emana de Deus. Mas o homem tinha comunhão com Deus, tinha autoridade de Deus, tinha autorização para fazer e para dizer. Então, ele disse: não vai chover, só vai chover quando eu falar que chova, que é para você saber que você ofendeu Deus de Israel, tirando a palavra do Senhor, o culto ao Senhor, e colocando o culto a Baal. A gente fala isto hoje nas redes sociais, nas emissoras, pregando na igreja, alguma palestra. Eu que fiz capelania educacional e empresarial, sempre trazia palavras assim. Alguns ficam: mas isso é uma loucura, ele acredita nisto mesmo? Será que ele acredita? Isto é a real, isso é a verdadeira realidade das Escrituras. Agora, esse mundo maligno, que homem não aceita mais ser homem, que mulher não aceita mais ser mulher, que governo é só para fraudar, para roubar, não governa, que militar pede desculpa quando fala a verdade, que um pastor se esconde de trás da Bíblia e fica ali arranjando um jeito de conseguir escapar para não ser incinerado pela sua própria equipe ou seus próprios
seguidores, se é que tem alguém seguindo alguém neste mundo, pelo amor de Deus. Então, nesta corrupção, nesta decadência generalizada, a gente fala isto, alguém diz, será que ele acredita nisto mesmo? Eu acho que ele não acredita nele, ele está dizendo só para agradar. Mas esta é a realidade das Escrituras. Se na democracia o poder emana do povo, e na política brasileira o poder emana de alguns gatunos, nas Escrituras o poder emana de Deus. E Deus concede poder aos homens. No versículo 4, o salmista diz, tu és o meu rei. Ou seja, pelo que eu ouvi, pelo que eu entendi, pelo que eu aprendi, pelo que eu absorvi, tu és o meu rei, tu és o meu Deus, é tu que eu devo, é a ti que eu devo recorrer. Ordena salvação para Jacó. Salvações aqui no plural. Ordena salvações, isso aqui são livramentos. Ordena salvações para Jacó. Jacó foi o terceiro patriarca dentre os judeus, dentre os hebreus. A história dos hebreus começa em tempo imemorial, mas ela passa a ter registro através de Abraão. A história dos hebreus, ela tem início em tempo imemorial, mas ela tem registro através de Abraão. A chamada do Senhor a Abraão em Gênesis capítulo 12. Aqui nós temos a declaração deste salmista. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena salvações para Jacó. Era uma afirmação de que aquela nação, mesmo na provação, isto acontece por volta do ano 1000 a.C., cerca do ano 1000 a.C., portanto, cerca de 600 anos depois de Moisés, e a nação já tem enfrentado guerras e mais guerras, muitas mortes, muitos fracassos. E o salmista recorre, ele diz, ordena salvações para Jacó, que era o patriarca da ordenança, da organização da nação. Foi ele quem gerou os seus príncipes, que geraram a nação formada por 12 tribos. No versículo 5, confiado na pronta audiência com Deus, no pronto atendimento à sua súplica, ele diz, por ti venceremos os nossos inimigos. Não é a nossa estratégia, não é a nossa força, não é o nosso numeroso exército, pois não temos um exército numeroso, mas o teu poder. Por ti venceremos os nossos inimigos. Pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois aí ele fala a nível pessoal, pois eu não confiarei no meu arco. Eu não confiarei no meu arco. Ele era o rei. Quando ele fala no seu arco, ele fala no seu exército, na sua força real. Eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me trará salvação. É o Senhor quem livra. É o Senhor quem livra, é o Senhor quem livra o indivíduo. E Davi era campeão de salvamentos. O Davi foi salvo muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Todo mundo, até o mundo descrente, que vê de uma forma como uma coisa lúdica a história do Davi e Golias. A gente vê, a gente ouve isso nas comunicações, jornalistas falam, juristas falam,
religiosos falam, ímpios falam, homens da cultura falam, rapaz, aquilo ali é muito desigual, ali é Golias e Davi, Davi e Golias, porque admite-se que pelo menos aquilo é verdade. Ou uma coisa lúdica, dizer que o pequeno Davi venceu o grandalhão, o gigante Golias. Davi era um campeão de salvamentos, ele tinha muitas experiências assim. E o resultado, meus queridos, é que aqui ele está dizendo: a minha espada e o meu arco não me impõe, não me transmite confiança. A minha salvação vem do Senhor. Que Deus abençoe você. A salvação vem do Senhor, a salvação pessoal, a salvação familiar, a salvação como um todo. Ou seremos salvos pelo Senhor ou não teremos salvação. Nem no sentido literal de livramentos e nem no sentido espiritual de salvação eterna que só vem através de Jesus. Salvação é Deus quem traz. Salvação como livramento é o Senhor quem traz. E a salvação em Cristo foi Ele quem mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, receba a graça salvadora, receba o perdão, reconcilia-te com Deus e anda com Deus. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza, pelo teu amor, pelo teu poder, Senhor, e por toda esta instrução que nós recebemos da tua palavra. Querido Pai, guarda os meus irmãos, nossos amigos, nossos ajudadores, cada ouvinte na emissora, abençoa cada um, Senhor. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta com o programa Toca o Clarim. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.